Kung, hoje você é proprietário e shaper da Kung Bodyboards, né? Uhum. Mas você também atua em muitas outras frentes que a gente sabe. Então me conta um pouquinho como é a sua vida Ivana, hoje em dia. como é que é isso? Assim, dentro daquilo que a gente estava conversando meio que, não sei se está em off, tá, galera? Mas vai aparecer aí para vocês. Eu estou dentro da produção, porque eu sempre me interessei pela fábrica, pela produção da prancha, a prancha em si. Mesmo antes eu já fazia o shape de skate, eu fazia os shapes de madeirite, que a gente pegava onda de jacaré, era com uma pranchinha de madeira naval, isso na década de 50, 60, meu pai, antes do aterro da praia de Copacabana, então a galera construía isso. Então eu fui muito criado com isso, de fazer a sua, do it você mesmo, faça você mesmo, do it yourself. O americano tem essa coisa, né? Então faça você mesmo. Então eu sempre tive essa coisa de pegar, eu mesmo vou fazer. Eu sou apaixonado por rock and roll e AC/DC, e aí eu pintava as camisetas e vendia, comprava madeira e fazia prancha. Tá? Fazia festa, ganhava o dinheiro, fazia prancha. E aí eu entrei na fabricação de prancha com a Body Bug. Né? Fui envolvido com a fabricação, e todas as vezes que a gente ia para os Estados Unidos ou para o Havaí, terminava os campeonatos, eu tinha uma grana reservada para visitar as fábricas. Enchia o saco, os caras eram meio, isso aqui é meu segredo, não abre e tal. Falei, cara, mas eu já sei porque eu estou na Body Bug lá. Então foi assim, aí eu comecei a me envolver com a fabricação. E aí eu conheci o Bob Zaba, a gente se conheceu aqui no Rio de Janeiro, ficamos amigos, eu fui para a Califórnia, participei da fábrica toda lá, e aí, enfim, entrei na produção de prancha. Quando era para fazer a BZ aqui, acabou que eu tive uma oferta para uma outra empresa, que foi a Tara, que lançou a Speedo, depois eu fiz a Gênesis, enfim, fizemos N marcas, Xuxa, o que você possa imaginar a gente fez. E daí, quando começou a cair o mercado todo de bodyboard, né, que foi assim, não só a economia brasileira, mas também uma questão, que tem um projeto que eu faço, que é o Kung, esse é um dos projetos que eu veiculo, né, para a gente poder manter viva a chama do esporte. Eu chamo de Kung Bodyboard Experience. Eu fiz isso até lá no Ceará, no Beach Park, foi bem legal. Que eu faço a trajetória desde a criação da prancha de bodyboard até os dias de hoje. Que bacana. E dos motivos de eu falar, não, eu vou fazer a prancha com a minha marca, foi justamente por causa disso, que eu vi que a maioria dos empresários na época pegaram um boom do esporte. Olha, eu tenho dinheiro, pô, esse negócio tal de bodyboard está vendendo bem. Quanto que precisa? 150 mil? Toma 150 mil, vamos fundar uma fábrica e tal. E aí eu tive uma proposta na época de um sócio, que era até um cliente meu, falou assim, cara, como você está? Eu viajava, eu estava morando em São Paulo, mas eu ficava o tempo São Paulo e Estados Unidos, né? Fazendo o percurso por causa de matéria-prima, tecnologia e tal. Falei, não, eu posso voltar para o Rio. Então volta para o Rio. Voltei para o Rio, comecei a fazer também mega quantidade de pranchas, etc. Mas eu sempre fiz ali a prancha custom, pelo retrospecto que eu tive desde a época da Speedo com Mariana, Isabela, Stephanie, Kiko Ebert, Kiko Pacheco e o Guilherme. Eles tinham pranchas customizadas, em que eu ia lá, depois do expediente, eu mesmo shapeava, fazia desenho, peso, altura, mais. Porra, onde o cara ficava, porra, Kung. Eu falei, meu irmão, olha só, você não está pagando o funcionário não, sou eu que estou fazendo, entendeu? Eu compro a matéria-prima, era punk, porque não tinha materiais específicos. E além disso, da queda da economia no Brasil, teve também uma mudança na produção do bloco, por causa da expansão. Antes era expandido com o CFC, que feria a camada de ozônio. Então teve uma que chama Convenção de Varsóvia, depois para Montreal. Toda a maior parte da indústria plástica na época assinaram uma convenção dizendo, olha, a partir do ano tal, a gente não vai mais usar o gás CFC. Vamos usar o gás butano, que é o gás natural. E nessa mudança, muitas máquinas se perderam, muita gente não quis saber e tal. E nisso eu falei, cara, é custom board, entendeu? Eu inclusive mudei, assim, eu passei de Kung Bodyboards Corporation, Kung Bodyboards, eu falei, agora é Kung Bodyboard. Por quê? Porque é uma prancha. Claro, pô, mas como o negócio é viável, nem é tão viável porque você não tem a matéria-prima aqui, né? Mas então eu vou ter que reduzir, vou ter que fazer o modelo, entre aspas, Copenhague. Alta qualidade, valor agregado maior, mas o meu cliente está satisfeito. Sim.
E assim eu fiz, né? Então, eu comecei em 97, voltei para o Rio de Janeiro, fundei a Kung Bodyboard, trouxe funcionários de São Paulo para treinar funcionários aqui no Rio de Janeiro, do jeito que eu queria fazer, tal. Ok, passamos por esse sufoco todo, aí chegou em 2004 para 2005, eu vi que também já estava pipocando as matérias-primas. O bloco polietileno, o arcel, o polipro, que hoje a galera fala, ele é legal, mas ele é altamente poluente. Né? Os resíduos, o que você faz com eles? Hoje você tem até alguns que são reciclados, mas eles dependem de uma indústria que recicla esse material. Aí eu vi que a questão básica era a matéria-prima. A gente não tem a matéria-prima completa para você fazer uma prancha de bodyboard de alta qualidade aqui no Brasil. Você ainda depende de uma importação. E nisso eu literalmente colei num dos fornecedores, já vinha desenvolvendo um bloco de materiais recicláveis, né? Reciclados, e que eu poderia pegar o material, a prancha, e refazer uma outra prancha com aquele material. E eles faziam fazem a expansão até hoje com hidrogênio e nitrogênio, que é uma tecnologia totalmente revolucionária. Isso, inclusive, na Europa agora foi lançado um limite para a convenção dos carros, né? E aí, em 2005, eu parei, literalmente, para fazer essa pesquisa, consegui esses materiais e comecei a fazer. Daí eu comecei a fazer Kung Bodyboard, literalmente. Aí eu falei, olha, eu fazia prancha para Ciclone, para Headley, licenciava as marcas. Entendi. Aí eu falei, galera, não dá mais. Por quê? E fiz também eu gosto muito de inovar, de pensar num novo desenho. Aí eu fiz o phaser, né, que são das bolinhas. Isso foi muito legal, porque foi na época eu trabalhava ainda na Montreal, em São Paulo, e a metade da fábrica era esporte, metade da fábrica era embalagem e peças técnicas para automobilística. E tinha a Auto Latina, que era a Ford e a Volkswagen. Eles estavam estavam desenvolvendo um novo Gol, com a frente arredondada, que antes era aquele quadradão, máquina de costura, né? Isso. E aí eu trouxe do Havaí em 85, foi na primeira viagem, o phaser do Willie Bros, que era redondo. Aí os caras falaram, não, cara, olha só, a mais veloz, pelo menos a aerodinâmica, é em forma de ovo. Eles me mostraram uma figura assim que para mim foi icônica. Tem uma andorinha na Foz do Iguaçu, que ela fica embaixo da catata, ela põe os ninhos. Então ela tem uma velocidade absurda para passar pela potência e entrar nos ninhos. Como que ela consegue isso? Porque ela tem uma concavidade nos olhos que permite com que ela feche e cria uma bolsa de ar que faz ela furar aquilo lá. Meio que protege ela, isola ela e ela passa. Sim, com mais velocidade. Falei, cara, eu fiquei impressionado. Os caras me mostraram isso no túnel de vento. Falei, cara, como é que eu faço? Então, você faz uma forma de ovo. Agora, quantos que você vai fazer? Como que você vai fazer isso? Aí eu criei o phaser. Em 85, 86, a gente começou. Em 93 eu veiculei. E todas as vezes que eu fazia uma coisa assim, as fábricas falavam, não, isso é dor de cabeça, demora a produzir, que não sei o quê. Eu vou. E fui. E aí, isso foi uma das passagens bem legais. Em 95, ainda existia a revista Bodyboard americana. Eu fazia a prancha Genesis e todas as pranchas diferentes tinham a minha assinatura, By Kung Custom Boards. O símbolo do Yi e Yang, cortado as duas peles, e aí a gente entrou no guia de compras ou guia de equipamentos do mundial da revista Bodyboard, a única prancha brasileira. Nossa. E a gente conseguiu furar o cerco e entrar no mercado americano. E em 2005, aí em 95 foi isso, em 97 eu fui para o Japão, e aí eles me deram o prêmio de design da década. Olha. Ganhei. Eu falei, poxa, legal. Então, assim, foram coisas que foram marcando em termos de eu estar furando esse cerco, né? E fora, assim, a paralela às indústrias em que eu vinha prestando consultoria, né? A própria BZ aqui no Brasil, que lançou a marca Express depois, uma marca, né, brasileira em que eles começaram a exportar, patrocinar muito as meninas que eram rainhas no Japão, Stephanie, toda a galera. E aí, desde então, eu comecei a produzir as pranchas com esse conceito. Uma prancha customizada, uma prancha singular, uma prancha única, sustentável. Né? Entrei em algumas lojas, a Star Point, por exemplo, que eu achei que
teriam a compatibilidade com o conceito que eu queria fazer. Arranquei o plástico das pranchas, o PVC, não tem cabimento. Eu falei, olha, você numa prancha de surf, você tem uma prancha de surf plastificada? Encapada? Encapada, não existe isso. O surfista pega a prancha na mão, quer sentir a prancha. O bodyboarder também, só que ele tem aquela coisa. Isso vem do quê? Vem da nossa origem. A Cransco, depois foi comprada a tecnologia pela Mattel, a Mattel que fabrica a Barbie. São indústrias do mercado de brinquedo. Então, aquilo para eles é um brinquedo. Então hoje, como a gente não é mais bug, ou more bug, a gente é bodyboard, nós somos um esporte. Cara, pegar uma bola de futebol de plástico, dente de leite, e você pegar uma Adidas que foi lá para a África do Sul, ou uma Copa do Mundo. Ela está na Centauro, ou numa loja de esporte, em cima de um pedestal, de um display exclusivo. Porque, é uma bola de futebol. Não é uma bola para brincar. Você começa brincando. Mas quando você toma o gosto, o prazer daquilo, você fala, cara, eu quero dar um bico nessa bola aqui e meter um golaço, que nem o Ronaldo Fenômeno. Eu quero dar um rolaço, um aéreo, um invertido, que nem o Guilherme Tâmega. Entendeu? Então eu preciso de uma prancha de alta performance. Então isso é que, esse despertar desse caminho foi o que eu falei, não, eu quero fazer por aí. Então, é por aí. Agora, outros projetos. Projetos eu tenho a Escola de Bodyboard, que foi uma iniciativa que, na verdade, não era nem minha. Eu já fazia isso com as associações e tal, né? Até por força da Bodyboard na época. Aí a Ciclone falou assim, Kung, a gente fez agora a escola de surf ali no Posto 5 na Barra. Por que você não faz isso com o bodyboard? Eu falei, cara, a fábrica minha era em Campo Grande, acabei mudando para lá, para ficar perto da fábrica. Falei, cara, não dá certo. Não, Kung, dá certo sim e tal. E comecei. Aí comecei... Mais de 22 anos, né? 22 anos, vamos para o 23º agora. Então, fora isso, na minha profissão, eu sou advogado, eu trabalho na área imobiliária. Que ninguém sabia. Ninguém sabia, né? Que eu sou muito low profile nisso, então, da onde vem, né? Grande parte do trabalho, esforço, né? Que você tem que tocar, né? São 3 filhos, então aí é muita loucura, né? Você tem que correr atrás. Então, o esporte em si, ele tem uma vida útil para o atleta, uma coisa, se você não prospecta, o que eu vou fazer depois? Outra, né? Você tem, por exemplo, legal, que é o do Paulo Barcelos, que foi campeão mundial de bodyboard, como é que eu posso aproveitar aquilo que eu tenho, que é entrar no mar grande, fotografar de um ângulo que ninguém vê. Então ele descobriu, por exemplo, eu tenho um atleta hoje que assim, ele mora nos Estados Unidos hoje, ele é da área de imobiliária, que é o Seiki Shimon. Né? Ele fala, você é meu mentor, que eu falava sempre para ele, falei, cara, você quer ir para o Havaí? Vamos para o Havaí, então, mas por que você vai fazer depois? Você vai... Aí eu falei, cara, olha só, você tem um potencial enorme, sai aí de Fortaleza e vem para São Paulo. Como? Vou largar minha família, isso aqui. Eu falei, tu vai querer ficar sempre debaixo da mamãe, não vai funcionar. Eu posso te dar um suporte aqui, mas eu não vou te sustentar, cara. Você vai ter que correr atrás. Aí ele abriu um primeiro jornalzinho dele lá, é o Rolo. Corri atrás dos patos, falei, olha, tá aqui minha carteira de cliente. Pode bater em porta, dizer que você está junto comigo. E ele conseguiu veicular o El Rolo durante muitos anos. Então, assim, o que eu acho que assim, é legal a chama que eu pude acender em cada uma dessas pessoas, então, de cada um buscar a vertente, e eles já ao mesmo tempo me puxam, porque eles estão abrindo portas que de repente eu já não estou mais animado de fazer, mas eu estou colhendo frutos por causa disso. Que lindo, né? Isso é por aí. muito bacana.